Terça-feira começou com tudo e o clima já esquentou nos bastidores do Botafogo. A imprensa está em cima, os torcedores estão divididos e o nome de John Textor voltou a ser o centro da polêmica, especialmente por conta da escolha do novo técnico. A chegada de David Ancelotti não está sendo recebida com unanimidade, nem dentro nem fora do clube. A decisão do dono da SAF alvinegra gerou críticas pesadas e a mídia tradicional não tem economizado palavras ao apontar o dedo. Mas a verdade é que existe uma linha muito fina entre o jornalismo de opinião e o protecionismo exagerado a certos nomes. Quando o assunto é o antigo treinador Renato Paiva, parece que há uma vontade de defender o trabalho que, apesar de alguns bons momentos, claramente não vinha mais agradando internamente. Enquanto isso, o elenco voltou aos trabalhos no Espaço Lonier, reiniciando os treinamentos visando os próximos desafios. A expectativa é de que Caçapa assuma temporariamente o comando técnico, ao menos até que David Ancelotti esteja em condições de estrear oficialmente. Inclusive, tudo indica que ele será o responsável por dirigir a equipe na partida de sábado contra o Vasco da Gama em Brasília. Já começa aí um ponto de atenção, uma partida pesada de rivalidade histórica num momento de transição delicado. Isso vai exigir do elenco não só qualidade, mas também concentração e espírito coletivo. Com a saída do técnico anterior e a chegada de uma nova comissão técnica, o grupo precisa mostrar união desde já, para que essa virada de página seja feita da melhor forma possível. E falando em elenco, ontem teve retorno aos gramados, mas também teve ausência sentida. Igor Jesus, que ainda não se reapresentou, fez questão de expressar nas redes sociais a saudade dos companheiros. Uma carinha chorando numa simples publicação. Já diz muito? E é esse tipo de detalhe que mostra como o vestiário do Botafogo é forte e tem conexão. Mesmo sem estar presente, Igor demonstra carinho, afeto e vontade de fazer parte do momento. Do outro lado, Jair também não participou das atividades. O zagueiro Thiago, que já assinou com o Nottingham Forest, apareceu apenas para se despedir dos colegas. Ainda falta uma despedida oficial por parte do clube nas redes, mas internamente o adeus já foi dado. Mais uma peça que se despede desse elenco que passou por tanta coisa nos últimos tempos. Quem comandou a reapresentação foi Caçapa, ao lado da comissão técnica permanente do clube, enquanto a nova equipe técnica vai se integrando aos poucos. Aliás, falando na nova comissão, os bastidores já revelaram alguns dos nomes que devem acompanhar David Ancelotti. Um auxiliar espanhol, um auxiliar inglês e um preparador físico italiano devem compor o núcleo central da equipe. Os demais profissionais continuarão sendo aqueles que já fazem parte da estrutura fixa do Botafogo. A expectativa é de que Caçapa possa ser mantido participando do dia a dia, assim como ocorreu com Renato Paiva. Durante o trabalho do treinador português, ele era presença constante, inclusive em viagens internacionais com a delegação. Outro nome que deve voltar a ganhar protagonismo no clube é Grimaldi, o preparador de goleiros que foi peça importante nas conquistas do ano passado. Campeão continental, campeão brasileiro, ele é um dos responsáveis diretos pela evolução do goleiro John em determinado período da temporada. E agora, com a chegada de Ancelotti, tudo indica que Grimaldi reassumirá a preparação dos arqueiros. Uma mudança que pode ser bastante positiva, principalmente pensando na retomada de confiança de um setor que precisa estar sempre afiado. O Botafogo precisa de um goleiro em alto nível e Grimaldi já mostrou que sabe como tirar o melhor da posição. E, por falar em confiança, é justamente isso que está em jogo com a chegada de David Ancelotti. O novo técnico italiano desembarca hoje no Rio de Janeiro para começar sua trajetória à frente do Botafogo. É uma aposta ousada, não há como negar. O cara ainda não comandou nenhuma equipe principal como técnico e isso naturalmente gera questionamentos. Só que ao mesmo tempo também carrega uma bagagem importante como auxiliar técnico, acompanhando de perto o trabalho do pai em grandes clubes da Europa. Isso precisa ser considerado, afinal, nem todo mundo começa a carreira no banco com esse tipo de vivência. Só que quando se trata de John Textor, a régua usada pela imprensa parece ser sempre mais dura. Qualquer passo que ele dá é imediatamente analisado com lupa e muitas vezes com uma certa má vontade.
Foi assim com a demissão do Renato Paiva, que por mais que tivesse feito uma boa primeira fase na Copa do Mundo de Clubes, já dava sinais de desgaste com o elenco e não apresentava mais soluções dentro de campo. A saída foi encarada por muitos como um erro absurdo, enquanto demissões parecidas em outros clubes passaram praticamente ilesas. Basta lembrar do Flamengo, que trocou um técnico medalhão como Tite e promoveu Felipe Luiz, um novato que mal tinha experiência no banco. O curioso é que pouca gente criticou aquela movimentação, mesmo com todos os riscos que ela envolvia. A diferença é que ali parece haver mais paciência e aceitação por parte da mídia. Quando o Flamengo escolheu Felipe Luiz, ele era praticamente um estreante. Tinha acabado de encerrar a carreira como jogador, tinha comandado o Sub-20 por pouco tempo e mesmo assim foi alçado ao time principal. E sabe o que é mais louco? Deu certo. Então por que essa mesma tolerância não se aplica ao Botafogo? Por que quando o Textor aposta em alguém jovem e com bagagem, ainda que sem experiência, como técnico principal, isso vira escândalo? Tem uma galera que adora usar o caso do Domenech Torrent para justificar o medo. Ah, o Flamengo trouxe o auxiliar do Guardiola e não deu em nada. Tá, beleza, aquele caso não funcionou. Mas e os outros? E as vezes em que auxiliares assumiram e mandaram bem, futebol é um risco constante, técnico consagrado não é garantia. De sucesso, assim como novato, não significa fracasso. Cada caso é um caso. E se for para apontar exemplos, vamos lembrar também que o próprio David Ancelotti acompanhou um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. Algo ele aprendeu nessa jornada, e isso pode pesar agora que ele tem a chance de aplicar as próprias ideias? É claro que a torcida tem o direito de questionar, de ficar com o pé atrás. Isso é natural, ainda mais depois de tudo que o Botafogo viveu nos últimos tempos. Mas torcer contra só por não gostar da escolha, aí já é outra história. Tem torcedor que parece querer que o projeto fale só para poder dizer "eu avisei". E isso, sinceramente, não faz sentido. Se o técnico der errado, o clube inteiro perde. Então, se a escolha já foi feita, o mínimo que se espera é apoio. Se não for agora, quando o clube precisa estar junto nesse momento. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas torcer contra por birra ou vaidade é algo que não cabe dentro de um projeto sério. O momento é de expectativa de reconstrução, de dar o primeiro passo numa nova etapa. A estreia de Ancelotti deve acontecer contra o Vitória no estádio Nilton Santos e até lá o ambiente precisa estar o mais equilibrado possível. O elenco precisa de tranquilidade para absorver novas ideias e o técnico precisa de confiança para trabalhar. Se a escolha foi arriscada, beleza, mas ela já foi feita. Agora é olhar para frente. Não adianta mais discutir se era o nome certo ou não. A hora é de dar respaldo e deixar o cara mostrar o que sabe. A gente já viu no futebol brasileiro muita coisa dar certo quando ninguém acreditava. Técnicos desacreditados que calaram a boca de todo mundo. Elencos modestos que surpreenderam, nomes que chegaram com desconfiança e saíram ovacionados. O futebol é imprevisível e é isso que faz dele tão fascinante. O que resta para a torcida agora é fazer o seu papel, apoiar, acreditar, empurrar o time nos momentos difíceis e comemorar nas vitórias. Se for para criticar, que seja com responsabilidade. Se for para elogiar, que seja com justiça. O que não dá é para embarcar na onda de quem só quer ver o circo pegar fogo. E olha, meus amigos, se tem uma coisa que a gente precisa entender nesse momento, é que o Botafogo está vivendo um processo que não é só de mudança técnica, é uma transformação de mentalidade. O clube saiu de um modelo tradicional presidencialista, passou a ser uma SAF, ganhou um dono estrangeiro e com ele vieram novos métodos, novas ideias, um novo jeito de enxergar o futebol. E isso, claro, incomoda. Incomoda a mídia, incomoda setores que estavam acostumados com o velho esquema, incomoda até parte da torcida que sente que o clube está mudando rápido demais. Só que o futebol moderno é isso. Ou você se adapta ou fica para trás. O John Textor, com todos os seus defeitos, é um cara que não tem medo de arriscar. E arriscar não é sinônimo de irresponsabilidade, é sinônimo de coragem. Você acha? Mesmo que é fácil escolher um técnico como o David Ancelotti, sabendo que o Brasil vai cair em cima, que a imprensa vai rir, que os rivais vão zombar, não é. Mas ele bancou, porque ele acredita. Porque ele confia que a vivência que o Ancelotti tem, o tempo de estrada, que ele acumulou como auxiliar de um dos maiores treinadores da história, pode fazer diferença agora.
E se você parar pra pensar, o futebol brasileiro já cansou de queimar apostas antes mesmo de elas mostrarem a que vieram. É isso que me deixa mais incomodado. Porque quando o Flamengo apostou no Felipe Luiz, que tinha acabado de encerrar sua carreira e mal tinha treinado uma categoria de base, ninguém disse que era loucura. Pelo contrário, trataram como algo ousado, arrojado e inteligente. Ah, mas ele conhece o clube, conhece os jogadores. Tá bom? E o Davi Ancelotti não conhece o futebol? O cara trabalhou em grandes ligas, acompanhou táticas modernas, lidou com um elenco cheio de estrela. É como se todo mundo esquecesse disso só pra poder bater no Textor. E isso tem nome má vontade. A imprensa brasileira trata o Textor como um corpo estranho. Desde o início, parece que muitos jornalistas decidiram que ele seria o vilão da história. E aí tudo o que ele faz vira problema. Se demite um técnico, é ditador. Se contrata alguém, novo é maluco. Se segura um jogador, tá atrapalhando. Se vende, tá desmontando o elenco. Não tem meio termo. E isso, me desculpem, é perseguição. É a velha guarda incomodada com o novo. E olha que eu não tô aqui passando pano, não. O Textor já errou bastante, sim. Mas também já acertou muito. O problema é que os acertos ninguém destaca. Vamos lembrar que esse mesmo Botafogo, que agora é criticado por contratar um técnico inexperiente, foi líder do Campeonato Brasileiro por meses no ano passado. Teve a melhor campanha do primeiro turno, encantou o país inteiro, empolgou a torcida, lotou estádios. E tudo isso com a gestão do Textor. Claro que depois teve queda, teve erro, teve escolha equivocada, como qualquer time tem, mas parece que só os tropeços importam. É como se quisessem que o projeto afundasse só para dizer "eu avisei". E isso não é análise, isso é torcida contra disfarçada de opinião. E não é só a imprensa que faz isso, não. Tem torcedor também que embarca nessa vibe destrutiva. Gente que torce pro Botafogo perder só para poder bater no dirigente. Isso é inadmissível. Aí o cara comenta no meu Instagram dizendo que quer que o Ancelotti se dê mal só pra poder provar que a escolha foi errada. Me desculpa, mas esse tipo de pensamento não cabe no futebol. Se você torce pro técnico falhar, tá torcendo contra o clube? Tá torcendo contra os jogadores, contra o escudo, contra a camisa? Não dá pra aceitar isso. O torcedor pode duvidar, pode criticar, mas nunca torcer contra. Se for pra torcer contra, vai torcer pra outro time. Agora, o que me anima nisso tudo é ver que, apesar das críticas, tem muita gente abraçando o projeto. A chegada do David Ancelotti gera dúvida, mas também gera esperança. É a chance de começar um trabalho do zero com novas ideias, comissão novo gás. O elenco está sendo reorganizado, os bastidores estão mais estáveis e aos poucos o clube vai encontrando seu caminho. E nesse cenário, o apoio da torcida faz toda a diferença. Lotar o estádio, empurrar o time, fazer barulho, mostrar que o Botafogo é muito maior do que qualquer crise. E tem mais. O Ancelotti não vem sozinho, como eu falei antes, ele traz com ele profissionais de diferentes países com bagagens distintas, um auxiliar espanhol, um inglês, um preparador físico italiano. Isso é enriquecedor. Traz diversidade de pensamento, troca de ideias, metodologias novas. Pode dar muito certo. Ah, e tem gente que reclama da comissão estrangeira. Mas espera aí, quando os times da Europa contratam brasileiros ou sul-americanos, ninguém fala nada. Agora que o Botafogo traz um corpo técnico europeu, é motivo de crítica. O mundo está globalizado. O futebol também. Quem não entender isso vai ficar para trás. Outra coisa que a galera adora esquecer, o Botafogo, com todas as limitações, é um dos poucos clubes do país que vem tentando fazer algo diferente. Desde que virou SAF, o clube tenta ser autossustentável, tenta desenvolver uma base forte, tenta investir em ciência, em tecnologia, em estrutura. E isso leva tempo. Não é do dia para a noite que um time se transforma. Olha o exemplo do Red Bull Bragantino. Demorou anos para se consolidar. Olha o Fortaleza, que construiu um projeto sólido e hoje briga de igual para igual com qualquer um. O Botafogo tá nessa caminhada. É um processo. E processo exige paciência. E é por isso que a chegada do David Ancelotti precisa ser vista como parte desse plano maior. Não é só sobre um nome novo no comando. É sobre uma mudança de mentalidade. É sobre dar espaço para o novo testar ideias, evoluir. E se não der certo, a gente aprende, ajusta e tenta de novo. O que não pode é ter medo de tentar. Porque o futebol brasileiro está viciado em repetir fórmulas antigas que não funcionam mais. Técnico medalhão rodado que vive de passado. Chega!
A gente precisa olhar pra frente. E eu sei que tem muito torcedor que ainda tá com o coração apertado, que tem medo do futuro. Mas eu te digo uma coisa, o Botafogo é gigante demais para ser resumido a um momento. A nossa história é feita de superação, de recomeços, de lutas. A gente já caiu, já voltou, já foi dado como morto. E ressurgiu. E vai ser assim agora. Pode anotar. Com o apoio da torcida, com a força da arquibancada, com o trabalho sério no dia a dia, o Botafogo vai voltar ao topo. E quando isso acontecer, quero ver quem vai ter coragem de dizer que o Textor só erra. Porque no fim do dia, o que importa é isso, o Botafogo vencer. Não importa quem é o técnico, quem é o dirigente, quem tá no banco. O que importa é ver o escudo brilhar, ver a rede balançar, ver o Nilton Santos pulsar. E isso só vai acontecer se a gente caminhar junto. Torcedor, comissão, diretoria, imprensa honesta. Quem ama o Botafogo precisa remar para o mesmo lado. O adversário já é forte o bastante, a gente não pode se sabotar por dentro. Então, meu amigo, minha amiga, eu te convido a fazer parte disso. Acredita, apoia, cobra quando for preciso, mas com responsabilidade. E principalmente torce. Torce de verdade. Não é pelo Textor, não é pelo Ancelotti, não é por mim. É pelo Botafogo, pelo clube que a gente ama, pelo manto que a gente veste, pela estrela solitária que guia a nossa paixão. Porque no final das contas, o que nos une não é a opinião sobre o técnico, é o amor por essa camisa. E esse amor é maior do que qualquer dúvida. Fica ligado porque hoje ainda tem muita coisa. Tem almoço com TF, tem noite alvinegra, tem resenha com convidado especial. E amanhã tem mais. O conteúdo não para, nossa voz não para. E enquanto tiver um torcedor apaixonado, enquanto tiver um grito de fogo ecoando no ar, o Botafogo vai continuar vivo, forte e gigante. Porque o Botafogo é eterno e ninguém, absolutamente ninguém, vai apagar essa chama. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o R-Joy Sport News. O mercado da bola segue agitado e, ao que tudo indica, o Botafogo pode estar prestes a dar um passo ousado na janela de transferências. Nos corredores de General Severiano, o burburinho é forte. Gustavo Scarpa, o meia de ouro que brilhou com a camisa do Palmeiras e teve passagem recente pelo futebol europeu, estaria acertando os últimos detalhes para vestir a camisa alvinegra. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente até o momento, fontes próximas ao clube afirmam que o negócio está bem encaminhado. Scarpa, que recentemente rescindiu o contrato com o Nottingham Forest e vinha sendo especulado em outros grandes clubes brasileiros, parece ter escolhido o Glorioso como seu próximo destino. E não é para menos. O projeto ambicioso do clube carioca, aliado à visibilidade e estrutura que o Botafogo vem consolidando nos últimos anos, teria encantado o meia. Internamente, a diretoria do Fogão mantém o silêncio, mas há quem diga que John Textor vê em Scarpa a peça que falta para turbinar o meio-campo e alavancar a campanha na sequência do Brasileirão. A possível chegada de Scarpa vem em um momento estratégico. O Botafogo, que briga na parte de cima da tabela, precisa de reforços pontuais para manter o embalo e, quem sabe, sonhar com o título. Scarpa, com sua habilidade, visão de jogo e bolas paradas certeiras, seria uma adição de peso ao elenco, comandado por Arthur Jorge. Nos bastidores, já se especula até o número que ele pode usar e como seria sua adaptação ao estilo de jogo da equipe. Apesar do entusiasmo da torcida, a negociação ainda é envolta em mistério. Há quem acredite que outros clubes ainda tentam atravessar o negócio. Mas o Botafogo parece estar um passo à frente. Caso se confirme, a chegada de Scarpa seria um verdadeiro golpe de mestre no mercado e um reforço de altíssimo nível para a sequência da temporada. A expectativa é de que novidades possam ser anunciadas nos próximos dias. Até lá, a torcida segura a ansiedade e alimenta o sonho. Será que vem aí mais um craque para incendiar o Nilton Santos? Obrigado por assistir ao R-Joy Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.